Muito bem-vindos a mais um Ensorcast. Que alegria receber você aqui. Antes de mais nada, já, por favor, aquele botãozinho maravilhoso onde você começa a seguir a página, assina a página. Tem também, né, João, a notificação, que é aquele sininho do lado. Já aperta esse negocinho, põe um joinha. Aí não sei se eu vou gostar. Tu vai gostar, você sabe que você vai gostar. Aperta o joinha. Por quê? Quando você faz isso, né, o YouTube ajuda a gente e manda esse Ensorcast para mais pessoas, e é o que a gente quer, que mais pessoas sejam aí abençoadas com conteúdo bom. Fechou? Hoje eu estou muito feliz. Antes de falar do patrocinador, eu já quero apresentar para vocês o convidado, que para mim é mais que especial. Estou aqui com o meu doutorzão, Murilo Boraski. Prazerzão estar aqui Hoje contigo. nós vamos dar a receita. Tá aqui o homem, João. Tá aqui o homem. Esse doutorzão querido aqui já me acompanha já há um bom tempo, tem me ajudado demais, tem me incentivado a estudar, buscar. E, queridos, é assim, a minha melhor forma eu tenho conseguido alcançar através da instrumentalidade de Deus na vida dele comigo. E olha, esse podcast promete. Mas espera um pouquinho, antes dele dar um alô. Esse Ensorcast é patrocinado pela Polaris Energia Solar, lá do nosso querido Vitão. Vitão, tá demais, né? Só, tá voando. Então, Polaris está ali na Tower. Você procura o Vitão lá no escritório da Tower. Tá aí o Instagram deles, Polaris Energia Solar. Show de bola. Beijo, Vitão. Você é demais. Rapaz, mas faz tempo que eu queria ter esse tempo contigo aqui. Por favor, querido Murilo, doutor Murilo, bora. Eu vou chamar ele de Murilo, que eu já me sinto, a gente já é amigo já, tá bom? Mas para vocês, doutor Murilo Boraski. Querido, obrigado por aceitar o convite. Você está de férias com a família. Me pegou no laço. Rapaz, No e laço. você aceitou esse convite. Obrigado, viu? Tem Seja um tempo que bem-vindo. você queria falar comigo, tinha um tempinho que eu tava querendo aceitar. Casou. De férias Show. melhor ainda, porque aí não tem horário, a gente consegue conversar tranquilo. Verdade, quando você vem para cá para fazer atendimento, é Loucura. de manhã, tarde à noite. E assim, verdade. E você já teve um tempinho de descanso? Você já está programando para retornar já para as atividades? Ou passa a virada do ano novo por aqui ainda? Não, volto pro Rio já amanhã. Amanhã? Amanhã estamos de volta já no Rio, para esquentar os motores para semana que vem. Estamos de volta aí no embalo já dos atendimentos já. Que legal. Bem, depois no finalzinho eu vou passar aí o Instagram dele, da clínica, da esposa dele. Ela faria também um Ensorcast com a gente. Vamos deixar para uma próxima. Hoje ela não pôde estar conosco, mas pensa, a Rebeca, uma influencer digital ali. Mas vamos deixar para um outro dia. Murilo, ele é endocrinologista, filho dessa terra abençoada, filho de Araçatuba, que está ganhando aí o Rio de Janeiro, os estados, o Brasil, e vai ganhar as nações, porque senão vai correr muito ainda, eu creio, em nome de Jesus. Murilo, vamos pelo início. Como é que foi essa paixão pela medicina e como é que foi para você escolher esta área, né, da endocrinologia? Quando a gente fala a gente normalmente pensa naqueles velhinhos, né? Naqueles médicos velhinhos, assim. O endocrinologista, ele já está com óculos na ponta do nariz, assim, né? Exame de glicose, não sei o quê, tal. E, de repente, um cara jovem como você. Como é que foi isso tudo? Conta pra gente aí, por favor. Na verdade, Marcelão, mais uma vez um prazerzão estar aqui contigo, né? Você sabe que eu sou teu fã. Nas consultas eu saio com mais conhecimento do que você, né? Então eu roubo mais de você do que eu te cedo durante Caríssimo. nossas consultas. Mas, cara, engraçado que essa afirmativa que você fez agora, para mim, eu escuto menos hoje, mas ainda escuto. Todo paciente novo que não me conhece anteriormente, que vem por indicação, normalmente ele entra para mim, toma um susto e fala: nossa, mas é você que é o médico? Eu esperava sempre um senhorzinho de cabelo branco e tal. E assim, normal, né? É porque antigamente, acho que o conhecimento ele era muito medido por anos de vida.
né? E realmente algumas especialidades médicas têm envolvimento direto, toda especialidade cirúrgica, sim. Mas a especialidade clínica aí vai depender muito da tua dedicação, né? E do quanto você gosta, né? Quando você gosta do que você faz, você se dedica mais. Eu acho que esse é o meu espaço aí, entendeu? Eu amo demais o que eu faço. Não entrei na faculdade querendo isso de jeito nenhum. Entrei na faculdade querendo oncologia. No primeiro semestre já desisti. Eu falei, pô, não é para mim esse negócio aí, não. Eu gosto de felicidade. Eu acho que tem que ter dom para mexer com isso. E o meu dom não era mexer com a oncologia em si. Então, passei o resto da faculdade toda querendo cirurgia. Sempre gostei de bem-estar, então meu sonho sempre foi ser cirurgião plástico. Mas sempre, desde criança, gostei de fazer exercício. A minha mãe me influenciou muito, então a mesa era toda colorida, a gente não tinha refrigerante, biscoito. Eu ia para a casa dos amiguinhos para comer biscoito na casa dos outros, entendeu? Não tinha na Ela minha sempre teve casa. essa vibe de Sempre, muito estilo saudável. de vida Demais, saudável. demais, Que demais. Sempre legal. foi pregado muito isso dentro da minha casa. Então, a partir do momento que não foi no último período, na verdade, da faculdade, que eu vi, foi um estalo, né? Eu acho que aí é Deus já intervindo, me mostrando qual era o meu caminho real. E que eu dei um estalo de que eu podia. Tudo que eu sempre me dediquei a fazer por mim, eu conseguiria ajudar os outros a fazer por si, né? Que é, né, esse bem-estar, é a importância de se alimentar bem, de estar equilibrado, né, metabolicamente, e o envolvimento que isso tem no bem-estar físico, mental e metabólico, né? Então, eu me encontrei e minha mãe foi minha maior incentivadora. Que legal. Porque na época não tinha, cara. A nutrologia era uma coisa muito recente, a endocrinologia era muito voltada pensando em diabetes. Então, a medicina ainda na época falava muito de doença. Doença, doença, doença. Então, todo mundo pensa do médico. Por que muita gente não gosta de ir no médico? Porque fala, pô, tô indo lá para resolver algo. Entendeu? Então, você não conta que é algo que você quer estar ali na frente. Você é uma cirurgia plástica e tal, mas a maior parte das pessoas vai no ortopedista porque está com dor, vai no cirurgião porque tem que resolver alguma coisa. Raro você ir num médico porque você está bem e você quer ficar melhor. Entendeu? Uau, isso é legal. Para o leigo que está assistindo e ouvindo a gente, o que o endocrinologista faz? Cara, a endocrinologia e metabologia, né? Tem esses dois nomes, né? Ele mexe com todo o funcionamento do maquinário. Eu costumo comparar muito o nosso corpo. Eu acho que na primeira consulta, não sei se você vai recordar isso, mas é algo quase que automático para mim. Eu sempre comparo o corpo humano como uma máquina. Então, eu gosto muito de carro, eu comparo muito com o carro, né? O bom funcionamento do carro, ele passa pelo sinergismo de todas as peças funcionando uma com a outra, né? Um elo de uma corrente. Então, cada estímulo que seja o mínimo possível, né, ele tem envolvimento direto no órgão principal, em que seria o alvo dele. Então, não tem como a tireoide estar em bom funcionamento se o meu intestino não está equilibrado. Não tem como o meu intestino estar bem se o meu fígado não está bacana. Então, a endocrinologia, apesar de ser taxado como a especialidade que só fala de hormônio, a gente fala muito mais do que isso. A gente fala de neurotransmissores, a gente fala de micronutrientes, vitaminas, minerais. Então, é como se fosse a endocrinologia, ela é o maestro do funcionamento metabólico. Perfeito. Olha, vamos lá. Vamos conversar aqui. Eu vou colocar algumas questões, algumas delas que eu aprendi com você. Se eu der um chute na canela e errar, você me corrige, manda direitinho, mas eu tenho como objetivo nesse podcast hoje tirar uma barreira de quem estiver assistindo, principalmente dos homens. Porque mulher, né? Tá aqui, a Ingrid está com a gente aqui. Mulher está acostumada já a ir no médico desde mais nova. Agora, homem, rapaz, pensa num trem, né? É agarrado, É complicado. Aí a gente fala sobre a importância de fazer. Não quer saber? Eu tô bem. Para que procurar, né? Chifre em cabelo de cavalo, pelo em ovo, não é verdade? É verdade. E o que você falou é fato. A maioria dos homens é apaixonado por carro. E o camarada que gosta de carro, ele mantém um cuidado ali de prevenção, de troca de óleo, para ter por mais tempo, principalmente se for um carro de coleção, né, Exatamente. o xodó.
E essa comparação que você realmente faz, ela é fundamental. A partir de que idade, Murilo, a, o, o, a pessoa deve ter um acompanhamento com um endocrinologista? Porque não é uma visita que se faz uma vez cada 10 anos. Eu mesmo tenho consulta contigo a cada 60 dias. E já tem anos isso daí, eu acho. Né? E o que você falou é fato. Eu fico assim contando os dias, porque é tão bacana, porque sempre em cada consulta novas estratégias são geradas. Você cria uma expectativa e a gente quer cada vez melhorar, quer crescer. Então, a avaliação do seu médico, ela é fundamental. No caso, sua comigo. Olha, isso aqui você acertou, isso aqui você errou, você está indo bem, vamos para a próxima fase. Então, é como a Amanda, a dentista que eu fiz um podcast com ela, e a gente trabalhando uma mentalidade nova de um projeto que ela desenvolveu, onde faz um acompanhamento a cada 3 meses. Fazendo esse acompanhamento, você nunca vai ter cárie. Então, vai lá, tem todo um tratamento, tal. Quer dizer, você vai para o dentista não com medo do motorzinho, você vai para o dentista com alegria, que, na verdade, você está se livrando de algo pior depois. É esse o pensamento com relação a essa endocrinologia moderna hoje? Com certeza. Hoje tem muito não é uma especialidade, mas muito se fala da medicina integrativa, né? Que seria essa visão mais abrangente, né? Do ser humano como um todo. Não está entrando uma diabetes para falar comigo, não está entrando uma tireoide para falar comigo. Estou falando de Marcelo. Marcelo ele pode ter uma alteração tireoidiana, ele pode ter uma alteração pancreática na produção de insulina, ele pode ter N problemas, entendeu? Então, a gente falta um pouco disso, desse olhar, né? E hoje a medicina moderna ela traz isso. E o homem, né, ele busca menos, porque a mulher, na verdade, ela já é instintivamente, desde criança, então a mulher menstruou, ela vai na ginecologista. E a partir daí ela tem que fazer ultrassom de mama, ela vai fazer aquilo. Então ela está sendo ensinada que esse é o caminho. O homem não tem isso. O homem ele não vai com 12 anos, ele não vai ao urologista. Então não tem esse hábito. Então, para o homem mesmo, fica aquela história de que vou procurar um médico quando eu estou doente. Tá? E a partir do momento que você pensa no seu corpo como uma máquina, você começa a virar um pouquinho a chave com relação a esse raciocínio, né? Tipo, se eu tô bem, mas será que eu podia estar melhor? Né? Hoje, o mal das pessoas é achar que só tem 2 perfis que ela pode se enquadrar. Ou ela está doente, ou ela está saudável. E, na verdade, não é correto esse pensamento. Porque o saudável para o doente não é um degrau. Então, ele tem um limbo gigantesco entre esses 2 mundos. E, na verdade, ou eu estou saudável, ou eu não estou saudável, ou eu estou doente. Então, nós temos o trajeto e a maior parte das pessoas está no caminho entre a saúde e a doença. Tá? Então, a partir do momento que você pensa, pô, eu estou bem, eu não durmo tão mal, mas eu dormia melhor. O que seria o benefício de eu dormir melhor para o meu dia a dia? O dia a dia com relação ao quê? Putz, aí eu trabalhar melhor. Então, se eu trabalho melhor, eu rendo melhor no meu trabalho, financeiramente melhora para mim. Opa, então estar saudável me faz ser mais rentável? Com certeza absoluta. Entendeu? Sabe quando é que o homem procura o médico? Vou ser sincero para você. O homem só tem uma das coisas que mais faz o homem procurar um médico. Queda, né, ou oscilação de desempenho sexual. Rapaz. Libido, cara. Libido faz o homem procurar para ontem. Ele quer que resolva. Entendeu? A mulher ela não deixa chegar nesse nível. Entendeu? Apesar da mulher ser... Eu comparo muito a mulher como uma cabine de avião, cheio de botão. Tem que ser apertado um botão junto com o outro para dar certo. E o homem eu comparo como um Atari, cara, que é um botão só. É painel de Jeep. Esquece. Isso aí é... Aquele Jeep do exército. É muito simples tratar com o homem. Só que talvez até instintivamente o homem estenda muito isso para procurar algo, entendeu? Eu falo muito para os meus pacientes. Você pode até na primeira consulta me buscar por algum problema. Você pode até não chegar tão feliz na primeira consulta comigo, mas a partir da segunda consulta você vai querer estar lá. Porque a gente vai estar falando de outra coisa. Exato. Você vai ver qual é o reflexo dessa melhora metabólica em você. E a gente vai traduzir isso em melhora de disposição, melhora de energia, melhora de libido, melhora de desempenho físico. Então, a gente está falando de perda de gordura, ganho de massa muscular. E não é meramente estético, isso libera
hormônios, catequinas, citocinas, né, inflamatórias são eliminadas, a gente tem neurotransmissores, né, do prazer e do bem-estar, que a gente estava conversando agora há pouco sobre serotonina, endorfina, dopamina, entendeu? Que é o que a gente mais busca hoje. O ser humano hoje, ele é um buscador de serotonina, entendeu? Que a gente hoje, o jeito mais fácil de buscar serotonina é o alimento, né, a comida, os carboidratos. É o E mal do hoje, século XXI, a obesidade. e hoje a gente está falando da doença que mais mata no mundo hoje, que é a obesidade. Ela é a porta de entrada para hipertensão, diabetes, câncer, AVC, infarto. Inclusive, interessante, muitas pessoas não associam o câncer com a obesidade, mas tem Direta muita... relação. Olha aí, gente. Direta relação. Olha aí. Direta. A gente está falando assim, hoje o mundo começou a ver mais isso hoje, só que assim, estamos falando de uma população já metabolicamente adoecendo, né? Num processo de adoecimento mais avançado. Às vezes tem alguns pacientes, isso na época que eu é que ainda desenvolvia o planejamento nutricional dos pacientes, hoje a gente tem nossas nutris que fazem isso, né? Guiados por mim. Mas antigamente o paciente mandava uma mensagem para mim, pô, mas de novo arroz? De novo o frango, ou a carne vermelha? Porque assim, todo dia lança no mercado um chocolate novo, um biscoito novo, um salgadinho novo, um refrigerante novo, mas não existe alimentos novos sendo inventados. Você tem meios de preparo diferentes, mas as pessoas têm que entender que elas vão participar desse processo. Participar. O Marcelo, quando me procurou, ele estava pronto para passar pelo processo. Ele queria resolver o problema. Por isso que eu falo com muitas pessoas que vão me procurar, falar, não, quem tem que vir aqui é meu marido, quem tem que vir aqui é minha esposa, meu filho. E eu sempre deixo muito claro, traga se a pessoa quiser estar na minha frente. Porque o meio caminho andado é quando a pessoa quer. Entendeu? Eu não estou ali para convencer a pessoa de que é importante resolver isso, entendeu? Ou que é importante para ela. A pessoa tem que querer, porque senão eu não tenho como ir até a casa da pessoa fazer isso. Faz o seguinte, passa primeiro no psicólogo, depois se for convencido, vai no endócrino, cada um na sua vibe, né? Pô, mas é porque anda casado, Marcelo. Anda casado, não tem jeito, cara. Não tem jeito. É porque eu vejo assim, a gente começa a experimentar umas coisas tão gostosas nessa nova fase e a gente quer que as pessoas usufruam dessa mesma felicidade, né? Mas o que você falou é fato. A pessoa tem que querer. Então, ela tem que ser inspirada, tocada e, a partir deste momento, então, procurar a ajuda. Olha, a gente está pegando aqui, a gente só está aquecendo os motores. Tem muita coisa aqui dentro que eu quero formular e lançar, porque, olha, eu de verdade, esse podcast vai ser uma ferramenta para a gente mandar para muita gente. Tipo, pastor, me ajuda, vai assistir primeiro esse podcast. Entendeu? Então, olha só, porque muita gente me procura, fala aí, o que você fez? Tem gente que já me fez levantar a camiseta. Fala, não, você fez bariátrica. Não fiz. Quer procurar? Não tem. Levanta. Não tem, não fiz. Mas a maior das mudanças começa, como o doutor acabou de abordar aqui, é na cabeça, onde você primeiro toma a sua decisão. Agora, veja só, uma das maiores dificuldades que eu vejo nessa parte de nutrição é que, de fato, os nutricionistas acabam tendo que se reinventar para poder, de alguma maneira, ficar apresentando coisas convidativas para as pessoas para que elas possam exercer ali a dieta proposta. De verdade, não funciona para mim. Tá aqui, tem 2 filhos meus aqui, tá a Ingrid e tá o João. Estão atrás das câmeras. Você pode perguntar para eles, porque eles conhecem minha dieta. Minha mamitinha tá ali, ó. Tá ali no escritório. Você, né, vai passar, tá lá em cima. Qual que é a minha comida? Eu já gravei podcast comendo aqui, minha marmita. E todo mundo já sabe. Qual que é? Lá. Arroz e frango. Porque você não tem que inventar a roda. Então, se você precisa de alguma coisa assim, é porque você ainda não entendeu onde você precisa chegar, onde você quer chegar. Então, essa é uma das áreas que eu acho fundamental, de estar trabalhando a mentalidade, o coração das pessoas. E tem aquelas mulheres que, meu Deus, se não tiver isso, aquilo, acabou minha vida.
Então, você precisa ressignificar algumas coisas que são importantes. Inclusive, eu acho que você matou a charada já na largada. Essa busca desenfreada, vamos colocar dessa forma, pela serotonina. A gente acaba perdendo, inclusive, Murilo, a ideia da celebração. Eu te acompanho no teu Insta, cara, você não, a tua esposa é mais, né? Mas, Só um pouquinho. mas Só um eu pouquinho vejo, mais. ela, é a vibe dela, o trabalho dela, é inspiradora. Mas às vezes eu vejo você postando algumas coisas da clínica, mas é legal quando você, no seu tempo de folga, né, com a família, ou vai para um hotel, vai para um resort, aí você coloca um pôr do sol, você está com a taça de champanhe e está junto com, né, num momento romântico com ela. Eu chamo isso de celebração. Eu tenho aprendido agora, depois já de maduro, a dar valor a isso. Um pouco da nossa conversa lá no escritório. Tardio para mim. Eu nunca dei muita importância. E eu vejo como isso é fundamental. Quando você não coloca a celebração no seu lugar, você acaba caindo na tentação desta busca desenfreada da serotonina todos os dias. E o que é mais fácil? Muito mais fácil que cocaína é o doce, é o açúcar, é o fast food. Né? Então a pessoa ou ela vai para a bebida, acaba num vício miserável também, que me enche o caneco toda hora, e você perde. Estou errado na minha forma de pensar? Nem um pouco, Marcelão. Cara, o que que acontece? Até eu também falo muito isso para os pacientes e eu acho que o podcast também ela vai ser uma porta, uma janela, eu acho. Bem interessante para as pessoas entenderem isso. O paciente que ele está, né, hoje a maioria das pessoas estão fora do peso, quando a gente fala de busca de serotonina, ou seja, a busca do prazer imediato, acho que para ficar mais traduzido para as pessoas, a serotonina nada mais é do que um neurotransmissor do prazer e do bem-estar e que a fonte mais rápida de obtenção dela extracorporal é a base de carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, algo que vira rapidamente glicose circulando no sangue. Tá? Só que hoje, a base disso, se a gente for raciocinar que assim, realmente, a gente tem que estar com o psicológico ele pronto para a gente começar essa etapa de mudança. Só que a pessoa ela não ganhou peso porque quer. Não existe um ser humano que você chegar para ele e falar eu quis ganhar 50 quilos, 100 quilos. A gente chegou a tirar mais de 100 quilos de um único indivíduo. Uau! Entendeu? E aí você pergunta, então o cara chegou a 200 quilos porque ele quis. Não, ele acordou de mal, ele falou, hoje eu vou ganhar, agora minha meta é ganhar 100 quilos, eu quero me estragar para depois eu... Isso não existe, entendeu? Não é assim. Então, a gente sabe que hoje aquela história de, intestino segundo o cérebro, da onde vem essa história, entendeu? A gente está falando que hoje a flora bacteriana intestinal, ou seja, nossos probióticos lá do intestino, eles são responsáveis pela produção de pelo menos 70% da nossa serotonina natural. Uau! Entendeu? Aí um uso desenfreado, por exemplo, de antibiótico acaba com tudo É isso. disso que a gente está falando. Ei! Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem vários agressores intestinais. E a flora bacteriana intestinal de um indivíduo ele é formado, por incrível que pareça, dentro da barriga da mãe. Aquela história de que, nossa, a personalidade da criança é tão parecida com a da mãe. Então, tem relação direta isso daí, entendeu? Então, se eu tenho uma deficiência da minha flora bacteriana intestinal, eu vou ter deficiência das produções de serotonina. Tá? E a deficiência de produção de serotonina ela vai me gerar uma série de problemas no ser humano. Tá? Dentre elas, né, ansiedade, depressão, insônia. Né? Então, a pessoa que ela está buscando, ela está ansiosa e descontando, tendo compulsividade alimentar, ela precisa de ajuda, ela precisa entender que a culpa não é dela. Então, toda consulta de um paciente que está fora do peso, a primeira coisa que eu chego para ele, eu tenho que desmistificar isso na cabeça dele e deixar muito claro para ele que ele não engordou porque ele quis. Então, aquela história de que falta vergonha na cara, você podia comer menos, desse jeito você não vai emagrecer, entendeu? Falta força de vontade. Quem mais do que a pessoa que está fora do peso queria emagrecer? Ela é a principal envolvida naquilo. Então, uma pessoa que ela tem uma compulsão, né, que por definição a compulsividade é um volume maior alimentar, ela mastiga muito rápido, normalmente ela tem compulsões maiores escondidas e tal, a pessoa ela não quer aquilo ali. Tanto que o pós-compulsão vem aquela bad, né, que a gente chama, né, aquela sensação de derrota. Fui derrotado, que aí já passou o pico de serotonina, que quando a gente está comendo, a serotonina dispara, né, principalmente as coisas do carboidrato, que é de começar
começa a digestão na boca. Uhum. Então, realmente, É igual rápido, a né? cocaína mesmo, entendeu? Joga lá em cima, só que ela cai também na mesma velocidade que ela sobe, ela desce, entendeu? Aí vem aquela bad, aquele mal-estar, nunca vou conseguir e tal. Então, a pessoa precisa entender, eu não sou o É igual culpado. aquela cena, perdão, é igual aquela cena de filme. Chega aquela pessoa, ela começa a comer aquele sorvete, na metade do pote, ela ainda tá comendo, mas já tá chorando. É basicamente isso daí. É isso, cara. É isso. Ai, É muito cara. louco. Só que assim, às vezes as pessoas, a gente atende pessoas de várias idades, cara. Eu tenho paciente de 9 anos, respondendo aquela pergunta que você me fez lá no início. Ei, olha Eu aí. tenho paciente de 9 anos e eu tenho paciente de 90. Então não tem idade para procurar o equilíbrio. Você tem que estar equilibrado desde criança e até, né? Se você quer ser longevo, é sempre. Boa. Vamos lá. Eu gosto sempre de associar, porque para mim há uma harmonia muito linda da palavra de Deus com a ciência. Acho que só. Enfim, não vou tecer comentário, tem gente que pode não concordar, mas para mim elas caminham juntas. É lindo ver. Enfim, quando a gente fala da vida, você falou de uma vida comprida, longeva. A Bíblia fala que Deus encurtou a vida do ser humano para 120 anos. Mas chega num determinado momento onde o negócio ali é só canseira. Tem gente que já começa a pedir a morte nos 50. Começa a perder, eu falo de perder o sabor da vida. Eu uso essa expressão. A depressão é quando a pessoa perde o sabor da vida e existem vários fatores que podem desencadear uma depressão, desde patologia até uma depressão espiritual. Né? Então, sempre aconselho as pessoas a buscarem ajuda médica e tal. Mas, enfim. O que eu tenho aprendido na endocrinologia é que quando você faz um acompanhamento desse, desde cedo, e se você pegar uma foto minha com 35 anos e pegar uma foto hoje minha com 45, eu pareço mais novo hoje do que quando tinha 35. E eu me lembro quando eu cheguei contigo e a gente foi conversar e você falou assim, cara, você está até de parabéns por ter chegado até aqui, porque pelos teus exames o teu corpo não está te ajudando a você emagrecer. Porque eu não estava dando atenção para algumas coisas que são importantes. Como, por exemplo, a tireoide, né? Porque é uma questão até de genética. Minha mãe tem, meu tio, minha tia, papapá. E eu, né, uma vez lá em 2014 tinha feito um exame, você tem que tomar. Tomava, uma semana tomava, outra semana não tomava. Acho que agora já tá bom. E não tomava, e não ia em médico, era desse jeito. Ele falou, rapaz, está tudo bagunçado. Testosterona no pé, né? Tem aquele preconceito, né? E uma das coisas que eu falava assim, rapaz, negócio de usar testosterona, você vai dar câncer na próstata e tal. Então vamos começar a entrar. Uma vez que eu falei que um dos nossos alvos hoje aqui são os homens que têm maior. Falar que eu gosto desse tema, hein? Eu Não, gosto de polêmica, tá? Não, Levanta. Eu armei toda a cama para chegar agora, entendeu? E eu acho que a gente tem que ajudar essa turma aí. E pode usar a mim como exemplo, que minha vida é um livro aberto, da tua consulta comigo, pode falar para usar como exemplo aqui, porque, na verdade, nosso intuito é ajudar essa galera que está assistindo a gente. Bom, primeiro ponto, né? Não surgiu do nada, tá? Essa história de a relação de hormônio com o câncer, tá? Só que a medicina, a evolução da medicina ela é muito rápida, graças a Deus, tá? Hoje eu tenho paciente em todos os lugares do mundo, tá? Tem paciente em Dubai, Estados Unidos, Angola. Então, pacientes que têm acesso a uma medicina super moderna, só que é diferente a abordagem. Os Estados Unidos hoje é o lugar em que a ciência é estudada a fundo mesmo. Você vê que o investimento em pesquisa é ali, entendeu? Só que o médico americano parece que ele sabe estudar, mas ele tem uma dificuldade da aplicabilidade disso, entendeu? Então, hoje, a gente tem os estudos mais modernos, não só, por exemplo, para a testosterona e para o homem, tá? Ele não só não linka testosterona ao câncer de próstata, como a gente tem estudos recentes mostrando que a reposição
né, a terapia de reposição de testosterona não só não causa o câncer de próstata, como ele inibe a evolução de células pré-malignas para células malignas. Entendeu? Isso é estudo, não sou eu que estou falando. Eu, por ser muito novo, às vezes eu vou colocar alguma coisa no Instagram e parece que é uma opinião, entendeu? E aí fica parecendo que eu estou querendo convencer alguém a usar hormônio, ao contrário. Isso é artigo científico. Exatamente. E ninguém é para sair usando hormônio, pelo amor de Deus, hein, gente? Não é para sair usando, tá? Falou que é legal testosterona, todo mundo vai ter acesso a isso, vamos tocar o pau aí. Não é bem por aí, entendeu? A história é, pô, se eu tenho indicação, como é o que eu tenho que usar? O Marcelo chegou usando para mim, pô. Não chegou usando testosterona? Sim. Chegou, pô. Tem momento que a gente vai lá e tira, cara, não é o momento correto de usar, entendeu? Não, agora é o momento correto, que dose. Então é individual, tem que procurar cada um o seu profissional de confiança para conseguir guiar, né? Para ele que seja um guia para a tua saúde, né? Porque a droga, né? Se ela for usada com sabedoria, ela vai te ajudar a ter essa longevidade, né? Se ela não for utilizada com sabedoria, a gente pode ter problema, entendeu? É isso que as pessoas confundem. Então a história da bomba, né? Ah, tá usando bomba. Qualquer testosterona hoje, o pessoal fala de bomba, né? Porque é um hormônio anabólico. E as pessoas não sabem que, por exemplo, a insulina hoje é um dos hormônios, se não o hormônio mais anabólico que a gente tem no corpo, mano. Entendeu? Existem hoje, alimentos anabólicos. Sim, sim. Mas assim, hoje a testo tem que cair esse tabu. Antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, eu via urologista, e assim, que são visões diferentes, né, da medicina. Antigamente, o urologista ele via muito o uso da testosterona como não tão necessário assim para a saúde masculina, entendeu? Porque eu falo da saúde masculina porque o homem vai mais ao urologista, não que a mulher não vá, mas o homem que vai mais. Mas hoje já mudou. Hoje até os próprios consensos e nos congressos de urologia, a gente já vê, pô, pera lá. Então, o que antes causava câncer, hoje é legal. Então, não é isso, né? A ciência ela está estudando igual e desmistificando. O ovo já foi vilão, já não foi nada, e hoje, depois do leite materno, é o melhor. Certo? Cara, é muito complicado. É muito complicado. Eu costumo fazer esse comparativo com a banana. Tem paciente que chega para mim, então banana é ruim. Aí chega, não, banana é bom. Então uma banana equivale a meio prato de arroz, então é ruim. Porque arroz é ruim. Arroz é ruim aonde, cara? Pelo amor de Deus. Só que às vezes as pessoas elas têm uma insulina tão descompassada que às vezes até um alimento que é super saudável não é tão interessante para aquela pessoa naquele momento. Entendeu? Então não existe. As pessoas querem ou botar a medalha no peito, isso aqui é top, se eu comer isso daqui eu vou emagrecer, eu vou ficar com o corpo de Deus grego, ou então esse alimento aqui ele é o vilão. Se eu parar de comer isso daqui, tudo dá certo na minha vida. E não é assim. A gente está falando do equilíbrio. Uhum. Entendeu? Não adianta eu repor testosterona em você e você é um cara que não dorme bem, sendo que a nossa principal produção de testosterona é sono, cara. Aí eu vou repor algo que você parou de produzir por conta de fenótipo, né? Que é teu estilo de vida ruim, o estilo de vida deletério, que hoje é um dos maiores problemas que a gente tem hoje no mundo. Entendeu? Então, cara, é muito individual. Mas hoje, se você for procurar na literatura qualificada, né? Não é no soltar no Google e ver o que... Não, tem que ser artigo científico mesmo. Você vai ver que a testosterona hoje, cara, ela tá vencendo... ultrapassando barreiras aí, pô, eu sou um entusiasta, acho que dá para ver, né? Inclusive pro coração, né? Diz que pro homem é uma blindagem, né? Tem muita gente que infarta novinho porque tá com a testo no pé. Cara, o coração, o miocárdio, ele é um músculo, né? Então, se a testosterona ela tem receptor em todos, tem vários órgãos que tem receptor para testosterona, mas o músculo é o órgão que mais tem receptor. E o coração é dos músculos o que mais tem receptor. Entendeu? Para testosterona. Por isso que nem 8 nem 80. Não dá para você sair usando a rodo testosterona, que você pode ter alteração cardiovascular, tá? E a deficiência dela também pode me gerar isso. Entendeu? Por isso que é sempre o equilíbrio. O acompanhamento médico. Por isso que eu falei, cada 60 dias eu tô na consulta com ele. Cada 60 dias eu bato o cartão ali no laboratório, fazer exame de sangue. Tem que vasculhar, tem que investigar, tem que olhar, tá usando, tem que ver, pá, como é que foi a repercussão. Pode ser excelente para você a testosterona, mas às vezes não é naquela dose. É o que está indicado na literatura para você, mas a hora que vai ver a ação dela em você, opa, pera lá, é menos, é mais. E é ajuste, cara. É ajuste. O que a gente não pode é fechar o olho para uma realidade hoje na medicina, né, que é esse equilíbrio metabólico hormonal, porque você está preso no passado falando que
testosterona dá câncer, ou que uma mulher em menopausa não pode repor hormônio, porque o médico da mãe dela falou que a avó dela teve câncer de mama e ela nunca vai poder usar. Isso não existe hoje, não cabe. A história de cada paciente ela é estudada individualmente. Tem a parte genética envolvida, mas você tem que individualizar. Cada ser humano tem a tua história. Eu acho que vale a pena, tem muito jovem que nos assiste também, quando fala de texto, a gente está falando de um fármaco com orientação médica, você vai na farmácia, né? Eu pego minhas receitinhas com o Murilo e eu não escondo de ninguém. Você entendeu? Por quê? Porque o que é bom eu quero compartilhar, com orientação médica. Então, eu vou na farmácia, vou lá com as minhas receitinhas, saio de lá, se é Duratestão, quando tem é a Duratestão, quando não tem Duratestão é a Deposteron, e saio sem crise, porque tá lá, com a receita do meu médico, eu acho que seria interessante falar um pouquinho desse underground, daquilo que é comprado, daquilo que é comercializado fora das farmácias, né? Porque, eu vi lá o podcast, diz que a texto é boa, senta o couro aí. Aí ele vai lá no tiozinho da academia, falou, quanto é? Manda tanto. Meu irmão, aí tu tá assinando muitas vezes uma sentença de morte aí, cuidado. Cara, o que acontece assim, o Brasil ele tem uma limitação das testosteronas que podem ser comercializadas. Então, a gente tem poucas testosteronas que você pode realmente ter a receita ali para comprar, tá? O underground, ele tem duas vertentes aí, né? Valor, né? Agora, recentemente, teve um aumento absurdo aí das testosteronas de farmácia comum, tanto o Deposteron e o Durateston vai sofrer também esse reajuste, já começou, mas a partir de abril do ano que vem vai ser bombástico também, vai subir pra caramba o preço. Sumiu do mercado por causa disso, será? Cara, não foi. Acho que oferta e demanda, né? Sempre foi um produto muito consumido, entendeu? Então a matéria-prima é sempre pouca pro volume de pessoas que estão consumindo isso no mundo. Tudo importado, né? Vem da Índia, parece. Tudo. Né? Tudo é pro lado de lá, velho. Tudo é do Oriente para cá, entendeu? Então, o mercado negro ele tinha essas duas vertentes. A pessoa que não tem receita para comprar, então ela não está em acompanhamento com ninguém, então ela vai por essas vias em que ela não precisa de receita nenhuma, mas também não tem segurança nenhuma. Tá? Então, não tenho receita, não tem como eu comprar na farmácia. Às vezes ele está comprando até o mesmo Durateston da farmácia, só que sem ter a receita, então ele paga um pouco mais caro no underground aí. Agora tem as drogas que são, né, importadas, o sal, né, que você importa aí regularmente, né, que é proibido no Brasil. Aí a pessoa cria o seu próprio laboratório e tal. Isso é complicado, entendeu? Porque você não sabe realmente o que você está colocando para dentro. Entendeu? Tô fazendo um ciclo disso, um ciclo daquilo, entendeu? Fulano, porque normalmente é assim, né? Fulano tá fazendo o quê? O cara tá bem pra caramba, o que você tá fazendo? Aí o cara é isso, misturado com isso e mais isso. Fala, então beleza, vou fazer esse trem aí também. O cara tá vivo, né? Não morreu, tá tudo certo, mas ninguém tá vendo nada. Nem o cara mesmo, que tá bem hoje, mas pode não estar bem amanhã. Isso aconteceu muito na pandemia, cara. Quantas notícias foram veiculadas de pessoas, entre aspas, saudáveis, que faleceram? Falaram, então o Covid não está matando só pessoas que têm comorbidades, ele está matando indivíduos saudáveis. Pô, o excesso de consumo de dihidrotestosterona aumenta a gordura visceral. Aí, ó. Então, pô, não é só porque o cara treina todo dia, o cara é musculoso, que ele está saudável. As pessoas têm que separar, entendeu? O que é o joio do trigo aí, cara? Eu acho que fazer um parênteses aqui antes de você concluir. Olha como é interessante. Muitas vezes eu chegava no teu consultório com o meu exame de sangue, porque ele sempre passa, o Murilo sempre passa primeiro os exames, você só vai se tiver os exames de sangue na mão. Aí chegava lá, olhava para mim, você não tá tomando água, né? Falou, pô, quem te falou? Falou, tô vendo aqui. Falou, não, isso é exame de sangue. Falou, o camarada, ele tem uma habilidade, tem uma expertise, ele estudou para isso. Com o teu exame de sangue, cara, ele sabe se você está dormindo ou se você não está dormindo. Se você está tomando água, se você não está tomando água. Então, pode tomar bronca do médico, eu já sabia que eu tinha que tomar água. E aí eu aprendi a tomar meus 4 litros de água por dia hoje, né? Então, a questão a galera que foca só na estética é um perigo muito grande. Você acha que está saudável pela estética, mas o que de fato fala se você está saudável ou não são os seus exames. Por isso que não dá para você mergulhar numa dessa sem o acompanhamento médico.
Isso é fundamental. Não é por aí? Com certeza. Assim, eu acho que por conta disso é que foi muito... é, Cara, o tabu ele vai existir ainda por muito tempo, essa história de repor testosterona, porque é muito confundido com ciclo. Ciclo de testosterona. Não é que seja um problema fazer um ciclo de testosterona. Hoje a gente tem muito estudo, né, individualizando o paciente. Se o paciente tiver nível de segurança, o médico olhou, pô, esse paciente ele pode repor testosterona, a gente pode fazer um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, e sempre acompanhando, porque antigamente, assim, o gordinho, a criança gordinha era a criança que era saudável, porque né, o magrinho passava fome ou algo do gênero, não está se alimentando bem. Depois mudou, né? Pá, o gordinho, ele não é mais o saudável é o que é muito magro, aí veio anorexia, bulimia, várias doenças psicológicas associadas. E aí hoje você teve, pô, o cara, ele é forte. Será que ele... Aí você tem uma interrogação em cima dele, né? Pô, o cara tá com 3% de gordura corporal, tá com shape em dia e tal. Pô, mas e aí? Esse cara, ele tá saudável ou não tá? Cara, não tem muito como a gente saber se esse paciente não estiver sendo acompanhado adequadamente, entendeu? Só que assim, é uma escolha, né? Marcelo, ninguém vai lá, pô, você tá usando testosterona, você devia ir no médico. Cara, não, pô, com o dinheiro que eu gasto numa consulta, eu compro não sei quantos botijãozinhos de tal coisa ou da outra coisa X, Y lá e vou tocar o pau, entendeu? Assim, eu não julgo porque acaba que é uma cultura, né? Mas isso tem Mas é prazo um de risco. validade, cara. E tem um prazo de validade. E assim, quando acontece qualquer tipo de problema, a própria pessoa, ela fala, putz, esse é um risco que eu comprei. E aquilo que você semeia, você colhe. O que você planta, você vai colher depois. Então, é muito importante. Às vezes, isso aqui é um negócio muito a curto prazo, mas de repente você vai carregar depois um colateral. Não é verdade? Então, Às vezes, na verdade, você nem chega no objetivo. Às vezes você vai com muita sede ao pote, a galera se enche de coisa, porque chega lá para mim em outubro e em dezembro tinha que estar com o melhor corpo da vida pro Réveillon, né? E até outubro não tinha nem entrado numa academia, ou misericórdia. não tinha nenhum tipo de padrão alimentar, ou só come fast food e tal. Então, esse tipo de milagre, entendeu? É Vamos lá, complexo, né? doutor. Fala pra gente aí. O camarada tá lá, tá gordo, tá obeso, e ele quer ficar fortão. Fala, mas não vou fazer. Eu vou tomar bomba pra ficar magrinho, bonito e forte. Funciona? Cara, o que acontece? A gente tem que lembrar que testosterona ela estimula diretamente o músculo acelera o metabolismo. Ótimo, vou oxidar mais gordura, mas músculo dá fome, entendeu? E aí colocar uma pessoa que está fora do peso para ter mais fome, então é por isso que a galera às vezes pega pesado mesmo, pô, arrebenta, toma muita testosterona para tentar vencer a fome que ele vai ter maior com o gasto energético que a testo e a musculatura maior vai me proporcionar. Mas aí, beleza, e quando chega a época do tal do pós-ciclo, hein? Uhum. Como é que esse cara vai sustentar isso? Ou seja, vira um ciclo vicioso, porque o cara se vê preso num mundo que, assim, se eu tirar qualquer detalhe daqui, eu vou ganhar muito peso. Por isso você vê essas pessoas que, pô, o cara tá fazendo um ciclo, o cara tá bem pra caramba. Aí passou a época do ciclo, ou o cara sumiu da academia, ou você vê nitidamente, pô, acabou lá. O Não, cara mas acabou a assim, testosterona do cara, hein? mas e aí? O cara, ele só quer tomar bomba, mas não quer ir na academia. Cara, às vezes isso é mais raro em homem, né? Porque o homem, quando ele bota texto, ele tem vontade, você sabe, pô, tem vontade de treinar, cara. Às vezes a dieta fica muito. Como você tá usando bastante texto, aí tu fica um Mustang, né? 5.0. O cara oxida tudo que vem, que entra pela boca, ele sai queimando, né, essa caloria. Então, às vezes, o cara se sente mais confortável, né? E meio que um alvará quase para ele comer pizza 3 vezes na semana e tal. Só que, por exemplo, é o que acontece com muito atleta, né? Quando para, aposenta, ou seja, tem um metabolismo muito acelerado, porque faz muita atividade, come muita caloria. Parou de fazer o exercício, o organismo dele está acostumado com a muita caloria, mas ele para de fazer o exercício. Então, o Aí dá o ganho de peso rebote. ele é gigantesco, entendeu? Então, isso tudo tem que ser nivelado no paciente. E o paciente que ele está em acompanhamento e ele tem essa noção, cara, ele vai estar bem o resto da vida. É isso que a gente está falando. A gente está falando, a gente está comparando a pessoa que quer um efeito imediato, o imediatismo, que hoje o mundo é imediatista, e a pessoa que tem consciência de que, se ele trabalhar corretamente, ele tem isso para o resto da vida. Essa é uma das coisas mais gostosas que eu tenho aprendido contigo e é o que a gente tem vivido. Então, até férias. Eu vou sair de férias semana que vem.
E a gente meio que programa já com a família. E hoje a Ana tá comigo nessa vibe aí, né? A Ana também é paciente do Dr. Murilo. E a gente vai para as férias e vamos celebrar um tempo de descanso. Obviamente vai rolar um madeiro, obviamente vai rolar um camarão, vai rolar uns negócios diferentes, mas vai ser numa celebração. A gente não vai para chutar o balde, a gente porque mudou aqui, né? É algo para a vida toda, né? Então, a gente desenvolveu o prazer naquilo que é saudável, né? Então, eu acho que esse é o foco para você ter essa vida longeva que a gente está conversando e por aí. Mas é porque você está numa fase, Marcelo, que você já entendeu, você já está nessa É, fase um pouco mais avançada, porque assim, as pessoas que elas não estão no equilíbrio metabólico, ela não tem essa consciência de que assim, as pessoas às vezes elas não procuram um profissional porque ela fala, o cara vai tirar tudo de mim, eu não vou poder comer mais nada, eu não posso mais beber, eu não vou ter vida social, eu não posso sair com nada, eu não tenho mais programa familiar nem com amigo, não é assim. Eu não proíbo meu paciente de fazer nada, até porque isso não é real, cara. Você vai falar para mim que você nunca mais vai comer uma pizza, um donut, sei lá, um sanduíche, um madeiro, um é, cachorro quente. Então isso é impossível, cara. A gente não tá, a não ser que você vá ser atleta, tá? Se o seu objetivo é ser atleta, você tem umas privações, mas esse é o teu trabalho. É o teu estilo de vida, esse é o teu trabalho que aí acaba se atropelando com o estilo de vida. Quando a gente fala de você, quando você chegou lá para mim, é óbvio, né, que a gente tem mais coisa para arrumar, a gente tenta fazer algumas concessões ali, mas as pessoas têm vontade, cara. O ser humano ele é muito vinculado ao prazer do alimento. E isso sempre vai acontecer. Então, as pessoas às vezes pensam erradamente de que assim, eu estou fazendo, eu emagreci, beleza, usei o medicamento X, Y, que precisei usar, as canetinhas da moda e tal. E aí, agora, como é que é agora? Porque eu tirei o medicamento ali e eu tô com vontade de comer de novo. Cara, o ser humano tem vontade de comer, pô. É alimento, isso é a gasolina do motor, pô. A diferença é, eu posso de vez em quando, com o meu carro, cara, nos trinque, eu posso de vez em quando, não ter um posto com bandeira, botar uma é. gasolina adulterada ali. Não vai estragar o meu motor. Mas não adianta, depois do motor batido, eu botar uma gasolina V-Power. Não tem nada Aí funcionando ali você dentro. é isso, boa. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que entender. Ah, Murilo, o que é a vida real? Pô, como é que é o Marcelo hoje? O Marcelo hoje a gente conversa antes dele viajar. Fala, pô, uma semaninha antes da viagem. Pô, Marcelo, manda uma mensagem para mim, vamos programar o que vai ser. Como é que você tá? Manda foto aí. Pô, cara, não acho legal você viajar com isso ou aquilo. Pô, vai, aproveita a tua viagem, faz isso ou aquilo, tenta se movimentar o máximo possível, quando chegar a gente equilibra. Por quê? Porque você já está no equilíbrio. Então você viaja já com um alvarazinho ali, fala, pô, eu sei que eu vou dar meus vacilos, mas você está tão bem que até no vacilo você às vezes segura a onda. Você fala, Aham. pô, isso aqui é meio desnecessário para mim. Mas tua serotonina está mais equilibrada, entendeu? Você não é um buscador incessante, inveterado de serotonina, entendeu? Eu não quero Uhum. prazer imediato. Só que você está nessa fase. Então a gente tem que aprender também a não julgar as pessoas que não estão na fase que a gente Boa. está. Você tem que ser um incentivador, entendeu? E não um crítico. É um processo, né? É, pô, só que você está na frente. Então você já viveu o caminho, você já passou a parte mais difícil da batalha e hoje para você é mais tranquilo. Então por isso que foi muito interessante esse processo que você passou, e eu falei isso para você, falei, cara, a tua voz vai ganhar, vai repercutir muito melhor agora, porque você já era exemplo em vários outros aspectos e hoje você é exemplo de saúde também. Então você impacta mais nas pessoas. Foi muito interessante que na primeira consulta, né? E eu falei assim, cara, eu tenho uma vontade de dar uma secada a mais, assim, assado e tal. Era aqui, aqui embaixo. Foi um feriado, inclusive. Aí ele falou assim, vamos fazer um trabalho aqui. Aí ele falou assim, você está preparado? O pessoal vai falar. Lembra disso? Você não... Errei. Errou nada. O rapaz vai falar, não tem problema não. Quiser falar, fala. Vamos para cima. E foi um processo, você vê, né? Não é do dia para a noite e foi muito legal. E realmente, na verdade, o que aconteceu é que com essa repercussão, você não tem ideia, Murilo, não tem ideia. O que eu recebo, homens de esposas que mandam recado para mim chorando, falam, olha, cara, assim minha vida foi, eu já era salvo por Jesus, mas eu ia morrer cedo. A teu testemunho, a tua vida me inspirou. Rapaz, estava domingo fazendo a assinatura do devocional, fazendo ali as dedicatórias. Rapaz, chegou o cara lá,
com a família. Falou, que família linda, tal. Para. O cara veio e me abraçou, emocionado. Falou, pastor, perdi, quero te agradecer. Fundo do meu corpo. O cara estava emocionado. Falei, mas o que foi, cara? Não, pastor, por causa da tua vida, eu perdi 40 quilos. Que maneiro. 40 quilos, falei, nada. Cara, eu comecei a chorar também, não aguento, né? Então, pode ter os língua preta? Prazer aí, tá fazendo bom essa desgraça aí. Deve ter, fala, mas Sabe tô nem qual é a aí. frase mais falada? Qual? Quero ver a hora que parar. É, A hora que é. parar que eu quero ver. Ele fica assistindo. Fala, quero ver a hora que esse maluco aí parar de usar. Entendeu? E aí é que pega, né? Porque assim, a pessoa em vez de, pô, quero também, né? Às vezes o ser humano tem essa dificuldade de vibrar com o sucesso do outro e se espelhar nele. Fala, pô, legal, eu também posso, tá bem. Não é só esteticamente, mas esteticamente também. As pessoas acham que estética é futilidade. Não é, cara. Só que a que nível a gente tá falando, né? Uhum. Mas, cara, é muito importante você olhar no espelho e se sentir bem, cara. A gente falou disso antes, pô, libera serotonina imediatamente, cara. Entendeu? Hoje, vou te dar um exemplo de mulher, porque mulher é que busca mais. Hoje, se uma mulher ela vai sair para jantar com o marido, ela vai colocar a roupa e a roupa não cabe nela, ou a roupa ficou apertada, ou ficou do jeito que ela não imaginava, muita mulher deixa de sair, de ter aquele convívio, se limita, né, esse convívio social, às vezes, com a própria família, às vezes não vai encontrar com ninguém, por conta disso, cara. Então você tem uma. Não, cara, como é que você vai falar para mim que o peso não influencia? E não é essa história de. Hoje tem muita romantização da história da gordofobia e tal. Cara, as pessoas têm dificuldade de entender que a obesidade é uma doença. É doença. Não é uma roupa, cara. Não é uma roupa XXG que você tá usando, cara. Isso é uma doença. Acabamos de falar agora há Entendeu? pouco, associação com câncer, com infarto, com tudo, pelo amor, gente. Pois é, mas você acha que não? Se você perguntar, cara, para qualquer mulher, ela já deixou de fazer algum compromisso social que ela ia ter, porque ela não entrou bem na roupa e ela ficou deprimida, ela ficou na bad e fez o quê? Comeu. Foi comer. Verdade. Entendeu? O Ingrid, você se entrega desse jeito. Ela tá assim. Ai, meu Deus. Ai. Vou botar ela sentada do meu lado aqui, que Ela nós tá vamos aqui fazer já Tô mentindo? Não, né? Isso é real. Só que a mulherada, a mulher sofre um pouco mais. O cara é mais ousado, né? O homem é mais ousado, entendeu? O homem, ele tá com a barriguinha ali saliente, a barriga tá saindo embaixo da camisa, mas ele é meio nem aí. Ele chama o entendeu? pânceps. Exatamente. Fala, pô, você não sabe quantos anos eu demorei a construir isso aqui é história e tal. A mulher, cara, ela é... Ainda mais que a mulher é cruel, uma mulher com a outra. Tô olhando aqui pra ela porque ela sabe que é verdade. Tô mentindo? Não. A mulher, ela é cruel, cara. Porque, assim, a primeira coisa, fala, olha lá, a roupa que ela tá usando. Olha lá, ó. Ela não podia estar usando. Barriga de fora? Não se toca. Né? Ah, pelo amor de Deus. Piercing no umbigo? Meu Deus do céu. Podia não. Tomara que caia, Jesus. Então, assim, cara, influencia muito, cara. E só que, assim, a mulher, ela colocou uma roupa, ela não ficou legal, ela ficou deprimida e tal. Realmente, ela pode até deixar de sair, vai comer e tal. Agora, pensa o contrário. Quando a mulher vai lá, ela tá passando pelo processo, ela coloca uma roupa que não cabia nela antes e começa a caber, como é que é o sentimento? Rapaz, não tem 10 barras de chocolate. Que faz ela... Milka. É o que Rebeca... Explode, Rebeca come o chocolate também, tá? Que ela gosta daquele milkazinho da vaquinha. Vejo graça naquilo lá. Não tem 10 barras daquilo lá que pague a mulher colocar uma roupa que ela não estava vestindo e ela começou a vestir. Aí você fala, pronto, futilidade. Não é, cara. É bem-estar, é prazer e saúde ao mesmo tempo, entendeu? Saúde mental, física. Isso, cara, isso às vezes salva casamento, cara. Uma pessoa que ela tem deficiência de serotonina, ela tá triste com as coisas, entendeu? Ela tá na fase do copo meio vazio, não do copo cheio. Então a pessoa olha, tudo é um problema, cara. E é um estímulo saudável para a produção da serotonina, né, cara? Isso, é algo cara. que tá gerando, vai te desafiar, você tá mandando comando correto pro teu cérebro. Mas não é fácil, tá? É um processo, né? Porque a gente é acostumado a coisas imediatas, né? Mas olha só que interessante. Eu estava falando de mim, né? Do pessoal que fala, que não fala. Assim, 98% que chega em mim, né? É o pessoal com gratidão. Então, eu pego isso até como incentivo, né? Para continuar me dedicando e tal. Porque uma das coisas principais da minha transformação foi identificar uma compulsividade que eu tinha. E essa compulsividade era alimentar. Então, o que gerou a compulsividade
até há pouco conversava sobre um momento de pressão que eu passei aqui no ministério, né? A gente falou rapidinho ali. Aquilo gerou uma compulsividade ou ela ficou exacerbada, enfim. Depois, quando foi solucionado, continuou, porque apesar do que gerava ter sido consertado, ficou o vício. E é o que você conversou sobre essa produção de serotonina que a comida faz, o vício. Então, o primeiro momento às vezes, um trauma, um abuso. Então, Jesus salva, transforma, liberta, cura. Ok. E aí, poxa, procura ajuda de um profissional para poder trabalhar essa questão do vício. Né? Mas é difícil Procura um admitir que é um aconselhamento. vício, tá? Cara, mas aqui que tá a É chave. difícil, é difícil. Aqui que tá a chave. Porque você é muito julgado, cara. Aqui que tá a chave. É difícil. Se não fizer isso, meu amigo, eu falo por experiência própria. Então, como eu não sou médico, por exemplo, esse é um assunto que eu queria ter falado há muito tempo, mas eu só posso falar de um assunto desse quando tiver um doutor na minha frente. Foi ou não foi? A gente só pode falar desse assunto com uma autoridade aqui. Mas é algo assim que eu acho de grande importância. Trouxe outros profissionais de outras áreas, mas essa parte hormonal é uma das coisas que é importante, que não existe salvador da pátria. Quem salva do teu pecado é Jesus. Agora, a gente está falando sobre essa questão da testosterona, dessa reposição hormonal, até você já brincou uma vez, é a seiva, né? É a seiva da vida, né? Aí o que acontece? Depois dos 30, o negócio começa a diminuir a produção. Então, interessante que com mulher, não tem tanto preconceito com mulher. Entrou na menopausa? Faz a reposição. Por que o homem não pode fazer a reposição da testo? Você está... Né? Até porque o homem também tem a andropausa. Então... A obesidade hoje ela está diretamente relacionada... É que você falou do homem a partir de 30 anos, a gente já tem estudo mais recente, e eu vou te dar a minha experiência de consultório. Hoje eu tenho pacientes de menos de 18 anos com a produção de testosterona lá. Hoje jovem, aí de entre 17 e 20 anos, com produção de testosterona a 1/5 do que deveria. Onde era para estar o auge, entendeu? Porque gordura visceral, ela converte testosterona em estrogênio, entendeu? Principalmente estrona. Então, cara, isso é deletério. Então, você já está deixando, você já está adiantando o processo. Então, cara, você está cheio de radicais livres, você está oxidando. O ser humano, ele nasce zerado. Tem uma turma aí com 30 e poucos anos, casado, filhinha, foi fazer o exame, deu 50 de texto. Cara, é complexo, velho. 50? É complexo. Muitos casos de infertilidade masculina, tá? Muito caso de infertilidade masculina. Começa a falar fino, nem sabe por quê. Rapaz. É complicado, velho. O cara vive Down. Só que o homem, ele por si só, ele já tem mais vergonha de falar desse tipo de situação. Apesar de que vai muito do médico, tá? Eu acho que eu tenho um perfil de atendimento. Eu tenho 5 minutos para ler o meu paciente. 5 minutos. Os primeiros 5 minutos, eles ditam como é que vai ser o resto da consulta. Qual vai ser o linguajar que eu vou usar com o meu paciente. Se ele é um paciente que ele vai entender mais um linguajar mais polido, mais formal, ou se ele é um paciente que eu tenho que ser mais informal, eu tenho que quebrar o gelo dele falando de uma outra maneira. E, modéstia à parte, eu sou bom nisso daí. Entendeu? Então, eu consigo reverter pessoas que, às vezes, eu sei mais informação daquela pessoa do que a própria família. Em uma consulta. Porque a gente conseguiu acessar o paciente sem ele se sentir julgado, ele se sentir como se fosse uma crítica, entendeu? Antigamente tinha muito essa história do médico acima do paciente. Hoje tem que ser uma conversa, cara. Tem que sentar contigo, você tem que se sentir à vontade. Quanto mais à vontade você está de conversar comigo, mais informação você vai me dar, isso é muito cara. Bacana. Não tem essa, não tenho como... não está fazendo isso. Eu considero da seguinte maneira, se eu prescrever uma medicação para você e você não usou corretamente, o erro é meu. Ou eu não fiz uma leitura correta sua, leitura no seguinte sentido, eu acho que eu não me fiz entender qual era a importância, o fundamento dessa medicação no tratamento dessa pessoa. E como tudo é um elo, se uma medicação falha, às vezes você precisa usar 3 medicamentos lá que eu te prescrevi. Se um falha, está interligado, você pode ter certeza que os outros 2 não vão funcionar como deveriam, porque a gente está falando de uma engrenagem. Então, por que falha? Então, o paciente, às vezes, ele tem medo de falar para mim que ele não usou. E o erro é meu, na verdade, ele tem que falar para mim. Eu não usei porque, cara, não ficou muito bem claro, aí eu li a bula, falei, não, vamos lá.
Vamos conversar tudo de novo. Tanto que o paciente ele sai da minha consulta, eu falo, ó, eu vou te explicar 17 vezes, 20 vezes, se precisar. Todo paciente tem meu WhatsApp pessoal. Eu faço questão de responder todos os pacientes. Você sabe disso. Você sabe que você verdade. está falando comigo. É. Não estou mandando áudio, mas você sabe que você está falando comigo. Porque É. você pegou já o meu trejeito, você sabe. Eu sei, é. Então, se uma outra pessoa for responder, você vai pegar, que não sou eu que estou respondendo, entendeu? Uhum. Então, eu tenho que ser eficaz com o meu paciente. Então, assim, cara, hoje, esse refinamento da relação médico-paciente é o segredo do sucesso de qualquer tratamento. Entendeu? Esse é o... Porque o paciente, ele se sente cobrado, ainda mais quando fala de peso, cara. E o cobrança vem de dentro de casa. Entendeu? Então, hoje, eu tenho adolescente que chega entrando na minha sala chorando, não quer que pai e mãe entrem junto, porque se sente, pô, minha mãe vai entrar aqui comigo, pô, ela que me cobra, pô, quase me dá chicotada lá porque eu tô comendo, como se a culpa fosse da pessoa. Mas a mãe também não faz por mal, mãe e pai, né? Os familiares não fazem por mal, mas acho que por não ter o entendimento, acho que é falta de força de vontade, não quer tanto e tal, uma menina tão bonita, ou um menino tão jovem, por que não se cuida, não presta atenção que isso é a tua saúde? E não é bem assim, entendeu? Então, hoje as pessoas precisam ser acolhidas, cara. Eu acho que é isso, entendeu? O profissional de saúde, primeiro que tem que ser multidisciplinar, então é psicólogo, é médico, é nutricionista, entendeu? É personal, entendeu? É um sono de qualidade, é a família com suporte. Isso faz com que funcione super bem. Por isso que quando eu trato casal, funciona melhor. É uma delícia. Eu e Ana... Eu me lembro a primeira vez que a Ana foi, porque eu fui convencê-la. E como eu já falei aqui em um dos podcasts, né? E nesses ajustes, a minha evolução foi muito bacana, foi rápida. E a Ana nunca tinha feito nada de exercício físico. Ela falou, amor, eu tenho duas opções. A primeira é eu parar e diminuir. Não parar, mas diminuir, tirar o pé. Porque a gente tem que andar junto, né? Ou você ir comigo. Falei, então eu vou. E ela achou que tava tudo bacana, né? Ela chegou lá, tipo, tô indo por ir. Aí ela fez a biopendância, cara. Eu dei muita risada. Tu Ela é ficou mal, em... cara. Tu é mal, porque você sabia o que eu ia falar. Tu sabia. Tu não Ela é... ficou Tá em vendo? choque, cara. Ela ficou em choque. A biopendância deu obesidade. A hora que ela leu lá, obesidade, ela não viu mais nada. Aí nós entramos juntos no consultório, ela parada assim, aí eu falei, vai eu primeiro, Muri, que eu já tava. Aí depois que fizemos o meu, aí ele olhou pra ela, e você? Ela assim. Essa hora ela quis levantar e sair, eu sei. Ela não falou nada. Eu falei, ô Muri, deixa eu contar. Ela tá em choque, cara. Aí o Muri teve que fazer tudo isso que ele acabou de falar. Pra ela falar alguma... Ela falou, não sei qual que é. O que você quer? Eu não sei. Eu só vejo obesidade. E hoje ela tá assim na melhor forma, ela tá vibrando, ela tá feliz, faz academia, ela a companheira de academia dela ali, ó. Ela tá feliz, cara. Então, quando vai o casal, é fantástico, vale a pena, viu? Foi desse jeito. É diferente. Não tem como não falar que... E funciona melhor, porque assim, o que você falou é real. Não tem AM, FM, velho. Tem que estar na mesma sintonia. Se você tá muito para frente e ela tá muito para trás, ou ela vai te puxar para trás, ou você vai puxar ela para frente. Não tem Fato, como. né? Ou então vai dar problema, né? É. Ou tem... né? Perde, né? Você perde completa a ligação, né? Você fala, pô, eu tô vivendo uma vida, a pessoa quer dormir cedo e acordar cedo, eu tô dormindo de madrugada, acordando meio-dia. Você nem se encontra com a pessoa. Entendeu? Aí você tá descansado, a pessoa tá morta. Entendeu? Acontece com mais frequência do que você imagina isso daí, cara. Miguinho, o endocrinologista, tô falando com um crente aqui, tá? Pessoal que ora, que lê a Bíblia e tal, mas você tá percebendo que tem coisas práticas que você precisa ajustar? É uma das coisas que falamos na série de mensagens anterior, né? Deus se move com quem se move. Então, ele não vem fazer o que é para você fazer. O da parte dele está garantido. A sabedoria, a capacitação, enfim. Mas está aqui, ele dando para você pessoas, caminhos, e você vai ter que se levantar, se mover, buscar ajuda. E o exemplo meu e da Ana é isso daí. Tem sido, assim, extraordinário. Conversa com ela, você, mulher. Vai lá. Tem muita gente que chega para ela hoje e diz, pastora, fala com a minha esposa, chama ela para ir para academia. Eu falo, gente, quando o marido fala para poder chamar a esposa, é porque
porque já tá dando problema, né? Já desceu a ladeira. Não é verdade? Então acorda aí, mulher. Vai lá, busca ajuda porque vale a pena. Uma coisa importante, assim, o Murilo me ganhou de várias formas. E às vezes você tá aí ainda com a cabeça lá naquela questão de texto e tal. E o Murilo sempre deixou claro sobre essa questão da saúde, do estilo de vida. E eu, quando eu cheguei lá, já cheguei com um monte de mania. Eu me lembro que eu tomava, que eu sempre fui ruim para dormir. Eu falava para ela, eu acho que eu sou da noite. Eu já disse aqui em alguns podcasts. Aí eu achei que, eu nunca fui de dormir bem. E eu tomava 10 miligramas de melatonina. Um amigo meu mandava para mim dos Estados Unidos. 10 miligramas. Quando eu falei para ele, ele falou assim, rapaz, não faz isso não. Eu falei, não, cara, eu dormi. Ele falou, não, você tá mexendo com tua produção natural. Aí ele fez lá um manipulado. Tomei por 60 dias. Dormi bem. Aí depois, 60 dias. Aí quando eu voltei lá, vi aí, falou, não, dormi legal. Falou, faz a receitinha de novo aí. Falou, ó, vou fazer mais essa vez, mas você já começa a desmamar. Você toma dia sim, dia não. E eu já falei pra ela, fiquei quieto. Eu tomei, foi todo dia. Falei, aqui, tirar nada, eu não vou dormir, eu preciso dormir, ué. Aí quando eu voltei na outra consulta, e aí? Maravilha, doutor. Aí terminamos. Falou, cara, você esqueceu de botar a receita? Eu falei, não vou te dar, não. Falou, como assim não? Eu falei, não. Aí ele pegou, olha só que abusado. Ele falou assim, tô vendo aqui no teu exame, você não precisa mais. Eu falei, desde quanto o exame de sangue vai falar que se eu tô dormindo bem ou não tô? Ele falou, aqui no exame eu tô vendo. Você não precisa mais. Eu falei, Murilo, faz comigo não. Aí ele falou desse jeito. Ele olhou pra mim, que esse olhinho dele, né, daquele do gato de botas lá do Shrek, quando faz aquele olhinho assim, falou assim, você confia em mim? Eu falei, poxa vida, o cara já começa a apelar, né? Eu falei, eu confio, meu doutor. Aí eu fui, eu ainda tinha uns 10 daquele. Pois eu guardei, deixei, não tomei. Não tomei, falei assim, se ele falou, então eu vou botar fé. E de fato, aí meu sono já estava regulado, não tomava nada de nada. Quer dizer, ele falou para mim, falou assim, Marcelo, a única coisa que você vai ter que repor, porque todos esses outros que eu passo para você, a gente vai depois desmamando. É a texto que você não produz. A tua produção é muito pouca, né? Desde a primeira, você falou, isso aqui você vai ter que tomar sempre, porque a tua produção é muito pequena, né? É algo que já foi identificado lá atrás. Então, essa reposição você vai ter que fazer. Agora, os outros, a gente vai desmamando, a gente vai... Então, falou, olha que bacana. E, de fato, meu sono hoje é tranquilo. Eu tenho, às vezes, alguns problemas com jet lag por conta de viagem, como foi. Aí ele já dá aquela corrigidinha, aí depois já melhora de novo. Então, eu já fui aprendendo. E é tão gostoso isso, cara. Você aprendeu a utilizar das estratégias, né? Foi. Quando você fala de desmame, até vou deixar claro para as pessoas, é porque como tem muita medicação controlada que precisa de desmame e tal, o que você está encarando como desmame era mais assim, a gente ia reduzindo porque você precisava de menos, não que eram medicamentos para dormir. Sim, em si. Tanto que não teria manipulado, Exatamente. Tanto que a melatonina em si não é um problema usar a melatonina, porque muita gente quer que a melatonina resolva a vida. Por quantas pessoas você conhece? Faltou. E é assim, tem dois times, né? O time que ama a melatonina e o time que fala, é uma M, né? Para mim não funciona, posso tomar o pote inteiro que não vai. E na verdade assim, cara, a melatonina ela é produzida na primeira fase do sono. Né? Você tem que passar por todas. Então, você tomar 1 quilo de melatonina não vai garantir que você vai ter um sono de qualidade. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Aí tá usando lá 3 miligramas de melatonina, não melhorou nada, cara, pô, provavelmente tem algum outro ponto aí que precisa ser avaliado. Entendeu? E que a partir do momento que, óbvio, você viaja pra caramba, vai ter jet lag, vai ter sempre, pô. Toda vez que você vai mudar fuso horário e tal, cara, o teu organismo, ele é inteligente, só que não é de imediato, né? Uhum. Ele demanda um tempo para ele se adaptar ao novo fuso, os novos horários metabólicos que você cria, né? A sono-vigília vai mudar. Se você vai para o outro lado, vai para Singapura, putz, o jet lag é bem mais intenso. Você vai para os Estados Unidos, é um pouco mais fácil de regular, entendeu? Agora estava em Israel. É muito. Só que assim, você está equilibrado, né, cara? Um organismo plenamente responsivo, né? Você chegou, ele já entende que, pô, dá 2, 3 dias, o homem já está voando de novo, entendeu? Estranho seria se você já chegasse voando, isso não é real, pô.
Não existe um organismo assim tão adaptado que você, no período da viagem, já chega novo. Entendeu? É normal do ser humano. Só que assim, hoje o teu equilíbrio metabólico ele não envolve a tua idade. Né? Você falou, pô, hoje eu tô mais jovem e eu tô com mais idade. Cara, a idade cronológica a gente não mexe. É. Tá? Mas o metabolismo, o quão deletério ele está sendo, a gente consegue plenamente, que é o que a gente faz junto há um tempo já aí. E é o que, pô, eu desejaria que todo mundo tivesse acesso a isso. Não estou falando para me procurar em si, entendeu? Mas para procurar o profissional que lhe agrade, porque eu acho que é muita empatia, né? Acho que você está comigo hoje porque rolou uma empatia. Você gostou do meu jeito de consultar. É aquela história dos 5 minutos que eu te falei. Cara, consegui captar a tua essência ali, cheguei num nível de conversa que é o que era compatível contigo. E exerci a minha medicina, entendeu? E a gente está junto aí, entendeu? Trocando experiência. Mas eu acho que as pessoas têm que procurar o profissional de cada um tem o seu de confiança. Uhum. Entendeu? E seguir em frente. Eu acho que quem tiver acesso a isso vai se beneficiar demais e vai sentir o que você está dando de relato, né? Você está dando um relato, você não está puxando meu saco. Podia ser com qualquer outro médico, mas você está falando de uma medicina que ela é realidade hoje. Que ela nos tempos de hoje, eu encaro como que fundamental. E ela vai te poupar. É como o que eu falei da doutora Amanda, da dentista. Você está fazendo um acompanhamento, né? Ele tá lá. Não tem surpresa, né? Escreveu no livro, falou, vamos fazer. Ele já manda os examezinhos de sangue. Só não pode ter medo de agulha, né, doutor? É, e lascou. Aí quem tem medinho de agulha, ai, que eu tenho vertigem, eu passo mal, desmaio. Aí tem que fazer tem, terapia tá? primeiro. E tem, né? tem bastante. Aí, amiguinho, você precisa ir para os 30 semanas com o pastor Haldman, ser curado. Mas vai lá, tirou o sanguinho, fez o exame, olhou, vai acompanhando. Tá vendo isso aqui, tá vendo aquilo lá. Fantástico. Isso é muito bom. E a partir, inclusive, dessa leitura, você pode, inclusive, fazer encaminhamentos, né? Falou, ó, tô vendo aqui, sim. procura o doutor tal, o especialista tal. Exatamente. Não é, tem muita gente que fala, você é o meu médico agora. Eu falo, não é bem assim, entendeu? O que tiver de equilíbrio metabólico para cuidar, eu vou cuidar de tudo. Se alguma coisa me chamar a atenção, isso aqui, ó, tem que ir no cardiologista, isso aqui é o urologista, isso aqui é o ginecologista que tem que resolver. Perfeito. Entendeu? Então, porque assim, como todo paciente tem meu zap, às vezes fez o exame do ginecologista, não quer nem voltar lá, aí me manda o resultado. Falei, Jesus amado. Ferrou, né? Não é bem assim, mas óbvio que eu não deixo de responder para ninguém, mas é complicado, né? Eu não quero atravessar ninguém, entendeu? Até porque não é a minha especialidade, entendeu? O meu negócio é outro, né? Mas como eu olho o paciente como um todo, acaba que a gente dá uma pincelada em algumas outras áreas, né? Gostoso assim, a gente faz a consulta e o legal ele sempre fala, ó, tá legal, saúde tá campeão, a máquina tá rodando bem, isso aqui. Aí a gente vai pra perfumaria, né? Ó, tá caindo cabelo, doutor. Fala, vamos botar uma biotina que fala? Sim, vamos botar Vai lá. Aí já querendo acabar com o nosso barato, já tá na hora de acabar já, terminar. Gente, tão bom. Falou, ó, então nós vamos ter que marcar uma parte 2 ainda. Com a Rebeca também, aí eu pra gente ela, falar sobre... Sem falta. Vai ser demais. Mas aí você pode separar o dobro do tempo, tá? Eu não vou conseguir falar nada. Rapaz, já pensou que bacana? Falta pouco ela arrancar a caneta da minha mão e eu vai, vamos lá. A bichinha ver a abusada. falar sobre nutrição. Ela estilo de vida, bem-estar. Ela trabalha muito a cabeça da mulherada, cara. Como é que pode? Tem hora que eu fico até enciumado, tá? Que a mulherada chega lá, primeira consulta, ela fala, cadê a Rebeca? Cadê a Rebeca tá aí? Eu falei, ué, quem que vai te consultar, pô? Falei, mas juro por Deus, cara, é coisa de doido. E ela consegue realmente entrar na vida das pessoas. Gostoso, tem as pessoas que nunca viram ela na vida presencialmente, mas, pô, você vê no Instagram a participação e vibra, e, pô, você me ajudou muito e tal, é muito legal. Eu acho que isso vai ser muito, muito importante para essa parte aqui, ó. Quando você tiver esse podcast com ela, vai ser muito enriquecedor para essa parte aqui. Vocês têm o Joaquim? Joaquim. Tá com quantos anos? 4, vai fazer 5 agora. 4 para 5 anos. Não, você vê, depois vamos colocar vamos colocar o Instagram do doutor aí. Vai lá. Começa seguindo ele lá no Dr. Murilo Boraski, tá bom? Ó o Joaquim, que lindão. Olha ele aí. Então, é o Instagram deles, aliás, dele, tá bom? Aí segue
Segue ele lá. Vamos para a clínica dele. Essa aqui é a Clínica Luminar, fica em Teresópolis, já vai inaugurar uma mês que vem na Barra da Tijuca, já vai inaugurar outra em São Paulo, na capital também. Estamos trabalhando, Eita, um coisa cadinho. linda, parabéns, querido. Então, ó, aqui você consegue fazer... Ah, mas é lá... Você faz a consulta com ele, internet, né? Tudo você pode fazer através aqui envia mensagem aqui no Instagram, o pessoal da clínica responde, conversa, marca. Ele tem uma secretária aqui em Araçatuba para fazer os agendamentos aqui, onde você pega, faz os exames. Coloca o Instagram da Rebeca Cirico. Pronunciei correto o sobrenome? Isso. Rebeca Cirico. Rebeca Cirico. Olha ela aí. Então, Rebeca é a esposa do doutor, ela já é digital influencer, já das antigas. Né? Olha lá. Roda lá, filhão. É isso aqui sem internet, tá? Ela foi postando isso daí, por isso que ninguém conseguia acessar nada. Ela consumia todos os dados lá no meio do mato, que a gente tava lá na fazenda. Ninguém conseguia fazer mais nada, porque ela ficava postando isso foto. Isso agora, essa semana. Pô, isso aqui foi ontem, cara. Aí, isso aqui foi ontem. Que bacana. Mulherada vai pirar aí. Show. Então segue a clínica, a Rebeca, o Murilo. E na próxima, a gente traz a Rebeca junto com o Murilão para fazer um podcast bem bacana. Tanta coisa que eu queria falar ainda, rapaz, mas eu tenho que fazer um casamento ainda agora. Vamos deixar para a próxima, parte 2. Deixa um recadinho pro pessoal aí, querido. Fica à vontade para a gente fazer o encerramento aí. Bom, Marcelão, primeiro eu queria agradecer, né, você por ter me chamado aqui. Eu acho que você sabe que eu aceitei de primeira, né, porque realmente tempo é que falta tanto para mim quanto para você, mas acho que não o tempo, né, prioridade, né? Eu acho que isso foi o momento em que a gente conseguiu encaixar isso daí. E o recado que eu queria deixar para todo mundo é que, assim, para quem vive o pesadelo de estar fora do peso e se sente culpado por conta disso, não se sinta culpado, como ninguém quer estar fora do peso, então não é culpa sua não conseguir perder o peso. Com certeza tem algumas alterações aí que precisam ser equilibradas para que você consiga voltar a ter saúde e perder peso, tá? Então procure o teu profissional de confiança, entendeu? Seja nutricionista, educador físico. Eu acho que todas as ferramentas hoje são válidas, né? Desde que a gente esteja falando de algo legítimo, né? E nada underground aí, né? Isso. Mas que a saúde sempre é um ponto que vale muito a pena correr atrás. Eu acho que a partir do momento em que você está saudável, você sabe exatamente o benefício que é para a tua vida pessoal, espiritual, mental e familiar, o quão importante é isso, né? Para a gente viver bem e ser longevo, né? Bom, ele já passou aí contatos e tal, mas tem muita gente aqui, né, de Araçatuba e região que é meu paciente também, entendeu? Só um detalhe, um dia a minha secretária teve um furo na minha agenda, último horário, de uma segunda-feira. Ela ligou, tem uma agendazinha de encaixe, aí ela ligou para a paciente, falou, tem um encaixezinho aqui, você quer? Falei, vou, amanhã eu tô aí. Tá. E era para meio-dia, era 5 e pouca da tarde. Da onde era essa paciente? Daqui, velho. Ela andou 12 horas para ser atendida presencial lá no Rio. Ela não falou que era de longe. Ela quis ir presencial. Ela, de um dia para o outro... Cara, a gente teve um intervalo de... ela chegou direto, tá? Ela chegou de viagem direto para ser atendida. Então, isso é muito legal, porque a gente vê que a gente está conseguindo chegar nas pessoas. Eu fiquei realmente muito lisonjeado de ver uma pessoa que se propôs. Você vê, a mentalidade dessa pessoa, eu vou resolver. Podia ter sido online, mas ela quis presencial. Entendeu? Então, eu acho que assim, o primeiro gatilho é querer melhorar, né? O segundo é entender que se tem alguma coisa errada, a culpa não é tua, né? Procurar o teu profissional de confiança e seguir que tem tudo para dar certo. Que show, legal. Povo lindo, olha, compartilha esse podcast, assina a notificação, assina o canal, curte, fechou? Combinado? Estamos aí juntos e misturados. Até a próxima. Falei tudo, Joãozinho. Ingrid, obrigado, meu brother. Tamo junto. Te agradeço aí. Parabéns pelo trabalho, excelente, e que esse podcast seja um canal para poder despertar muita gente para cuidar da saúde e viver aí essa vida longeva que certamente é plano, desejo de Deus para as nossas vidas.
Obrigado, beijo no coração, até a próxima.